Olá, bem-vindas à nossa primeira conversa ativa Corpo e Alma com o apoio da Hidrolate. Antes de mais, queria desejar a todas um feliz Dia da Mãe e é exatamente esse o tema da nossa primeira conversa, a maternidade. Neste estúdio virtual estão 5 mães. As anfitriãs, que sou eu, Sofia Martinho, que é editora do site Ativa, e Cíntia Saclarides, editora executiva da revista Ativa, e mais 3 convidadas muito especiais que se vão juntar a nós aqui neste estúdio. Cíntia, passa a apresentar. Olá, boa tarde. É verdade, Sofia, temos connosco 3 convidadas muito especiais que nos vêm falar das suas viagens maravilhosas como mães. E, Sofia, é curioso que numa altura em que se fala tanto de paridade, temos 3 mães, ao todo têm 6 filhos, 3 rapazes e 3 raparigas. É de assinalar. É verdade, e vamos começar por apresentar exatamente uma das nossas convidadas, uma cantautora muito querida do público português. Falamos de Carolina Deslandes, que é exatamente mãe de 3 rapazes, do Santiago, do Benjamin e do Guilherme, que têm entre 4 e 2 anos. Exatamente. Carolina, muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso desafio de estar aqui hoje a falar connosco. Obrigada pelo convite. Obrigada. Connosco está também Teresa Tavares, atriz e mãe da pequena Júlia, de apenas 1 ano. Obrigada, Teresa, por ter aceito o nosso convite para falar da maternidade. E por fim, mas não menos importante, temos connosco a Rita Moura de Oliveira, ex-jornalista, editora de livros escolares e mãe de gêmeas, a Maria e a Luísa, de 4 anos. Bem-vinda, Rita. Sim, obrigada também por estar aqui connosco. Obrigada eu. Mais uma vez, muito obrigada a todas por se juntarem a nós e pedia, para início de conversa, que nos falassem um bocadinho do vosso caminho, não neste para a liberdade, mas para a maternidade, e que nos falassem um bocadinho de sempre quiseram ser mães, como é que a maternidade se encaixava nos vossos planos para o futuro. Começo com a Carolina. Carolina, 3 filhos, antes dos 30 anos, uau! Ser uma mãe nova foi algo que sempre quiseste? Foi uma coisa que sempre sonhaste? A minha mãe teve-me aos 20, engravidou de mim aos 19, o meu pai teve-me aos 19, o meu pai é 1 ano mais novo que a minha mãe, e eu vivi muitas coisas com os meus pais muito boas por ter pais novos. Temos um nível de proximidade e mesmo de dar vontade com certo tipo de temáticas e com todos os assuntos, na verdade, que eu gostava de ter com os meus filhos também. Portanto, eu sempre disse que gostava muito de ser mãe nova, mas é como tudo na vida, às vezes nós queremos muito e acaba por não acontecer, acabam por acontecer outras coisas, a vida tem outros planos, mas comigo aconteceu e pronto, e aconteceu logo assim seguido. Eu tive o Santiago em 2016, o Benjamin em 2017, o Guilherme em 2018 e pronto, e foi assim, e é maravilhoso. Consigo trazê-los para os meus concertos, consigo mostrar-lhes um bocadinho do que é o meu trabalho. Passaram a vida enfiados agora no estúdio do The Voice, a verem as gravações e sinto que é muito bom eu poder dividir aquela que tem sido a melhor fase também da minha vida profissional com eles, ou seja, não só contar-lhes mais tarde, mas para eles poderem também ver e fazerem parte e perceberem também que muito daquilo que eu faço é por eles. É maravilhoso. Carolina, já vamos falar dessa parte de como consegues fazer tudo, mas agora passava à Teresa e perguntava-lhe se ser mãe estava na sua bucket list e se existe uma altura certa para ser mãe. Acho que não existe uma altura certa. Acho que não existe. A altura certa depende das pessoas, depende da vida de cada uma de nós. É engraçado porque eu nunca tinha pensado que seria mãe jovem e não fui muito jovem. A Julia nasceu, eu tinha 37 anos. E foi sempre eu sabia que queria ser mãe, mas nunca foi não foi aquela coisa de eu quero ter filhos já, eu vou fazer, nunca foi uma coisa planeada de um ponto de vista muito racional. Foi uma coisa que estava na minha cabeça e que foi fazendo sentido e depois aconteceu. E na verdade, no meu percurso de vida e na pessoa que eu sou, acho que este momento foi um momento absolutamente certo. Porque é uma altura em que eu me sinto muito mais tranquila, de alguma forma, que eu acho que é importante, e onde, para mim, já esse encaixe de todos os fatores da minha vida profissional, com a minha vida familiar, é feito de uma maneira muito mais natural e muito mais simples.
tão hiperativa, ainda sou um bocadinho, mas há uns anos atrás, ia ser de certeza muito difícil conjugar tudo, ia ser, e portanto, é isso, estava nos meus planos, mas não tinha nada uma estrutura de isto vai acontecer naquele momento, ou tem de ser já. Foi uma coisa que eu fui amadurecendo até que um dia aconteceu. Sim, é engraçado como todas as convidadas que estão aqui têm experiências diferentes. E agora passava para a Rita. Rita, o teu caminho foi certamente o menos percorrido. Eu gostava que me contasse um bocadinho da tua maravilhosa história. Sim, eu apesar de também ser filha de pais muito jovens, tal como a Carolina, minha mãe teve mais de 19 anos, eu até aos 30 e poucos não tive o apelo da maternidade. Foi a partir dessa altura, mais ou menos, comecei a pensar nisso. Coincidiu com uma altura em que eu estava sozinha, ou que não tinha uma relação estável. Portanto, fui adiando, pus um processo de adoção, entretanto, adoção singular, mas que não, eu entrei na lista de adotantes, mas o tempo de espera era enorme. E decidi então optar pela procriação medicamente assistida, o que me levou a ser mãe já aos 43 anos. Portanto, sou a mais velha daqui. Tive o prazer de ter gêmeas. Foi ótimo, foi maravilhoso. Ainda é, cada vez é mais, cada dia que passa é mais. Mas, portanto, foi um percurso... até aos 30 nem sei muito bem porque que eu nunca pensei no assunto. Eu acho que também trabalhava muito, dedicava-me ao trabalho, não havia essa vontade. A partir daí comecei a ter vontade, mas já não tinha a estrutura que eu achava na altura que seria ideal para ter uma criança. E depois, quando o relógio biológico começou a acelerar, eu, peraí, afinal quero mesmo. Então, tive que fazer tudo para que elas existissem. Consegui, felizmente, nessa tarde. Obrigada, Rita. Teresa, eu agora vou passar para outra questão, porque uma coisa é o desejo que nós temos de ser mães e o momento em que se concretiza, e depois é a realidade, não é? É o momento em que nós nos vemos com a criança nos braços e somos confrontados com uma série de desafios. Eu sei que a Júlia é muito pequenina ainda, mas até neste primeiro ano, quais são os maiores desafios com que se tem deparado? Neste novo papel de mãe? São inúmeros os desafios e eu acho que a coisa também é... nós vamos descobrindo as coisas à medida que elas vão acontecendo. Ou seja, por muito que uma pessoa pense em como é que vai fazer as coisas ou como é que vai ser, nós só sabemos realmente como é que vamos reagir às coisas quando passamos por elas. E é assim que eu tenho descoberto esta questão da maternidade e que eu não quero mesmo desligar, independentemente da questão toda familiar que há à volta, porque eu acredito mesmo naquela frase tão célebre que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E se nós pudermos fazer as coisas assim, eu acho que é melhor. Portanto, eu não posso deixar de sublinhar aqui como é importante para mim o apoio todo familiar e das pessoas que me rodeiam e que eu procurei sempre, porque nunca pensei, eu quero fazer isto tudo sozinha. Pensei, isto é bom estar rodeada das pessoas que eu amo e que me amam e que amam a minha filha. Eu acho que aconteceu também no meu caso, o nascimento da Júlia coincidiu com o início da questão do Covid e eu acho que isso é uma coisa muito... que também é muito definidora, no sentido em que de repente o mundo estava todo muito diferente e eu que acredito nisto, que é preciso uma aldeia para educar uma criança, também tinha restrições em relação a estar com pessoas e tudo mais. Portanto, eu diria que até o desafio maior para mim foi encaixar essas duas peças, o mundo nestas circunstâncias tão diferentes e tão desafiantes e a minha vida com uma grande mudança que era a minha filha a chegar. Acho que fui gerindo as coisas todas e foi sobretudo, sempre foi muito importante para mim neste processo todo da maternidade, ouvir-me. Eu lembro quando fiquei grávida, toda a gente de repente queria não, muito simpaticamente, ofereceu muitos livros e muitas coisas. Eu vou ser completamente honesta, eu não li nenhum. Mas por escolha, eu adoro ler e leio imensos livros, não me levem mal, e acho muito bem que se leia, não estou de todo a criticar, só que naquele momento o meu pensamento foi, agora nesta situação eu vou mesmo escutar-me a mim e à minha filha, porque realmente escutar-nos uns aos outros ainda é o grande instrumento de empatia desta sociedade. E então juro-vos que fiz e não li um único até hoje. Se tenho dúvidas, obviamente pergunto a pessoas que têm mais experiência, em quem eu confio, e já fui procurar por temas específicos. Isto não é
mas para mim foi muito importante isso, foi das maiores lições, e eu sempre valorizei muito a escuta e sempre fui uma pessoa muito atenta, mas se a lição de atenção que eu tive na vida foi com a Júlia, e acho que é assim que eu vou descobrindo as coisas. Agora, a Rita teve uma atenção, mas a dobrar, não é? Porque a Rita teve que dividir a atenção por duas neste caso. Sim. Como é que foi exatamente este desafio, de repente, de ter duas bebés, ainda por cima numa altura em que, pronto, também teve um problema de saúde complicado e, portanto, não terá sido fácil. Elas nasceram mais cedo, nasceram com 34 semanas de gestação, e no dia em que elas nasceram, umas horas depois, eu tive um problema de saúde grave, tive uma dissecção da aorta, tive que ser operada de emergência com 10% de sobrevivência. Portanto, tive imensa sorte porque estava no Hospital Santa Maria e havia lá, os melhores especialistas estavam lá, têm todas as valências, portanto fui logo operada, uma operação de peito aberto, foi difícil. E só tive consciência de mim 3 dias depois, estive em coma 3 dias. As minhas filhas estiveram na neonatologia, porque também como nasceram mais pequeninas, prematuras, tiveram de ser acompanhadas para ganhar peso, aprender a mamar, de biberão, porque eu não pude amamentar, por causa do que me aconteceu. E depois quando tive alta, passada uma semana, só as vi passada uma semana. Eu estava internada, eu não conseguia olhar para elas. Psicologicamente, isto não estava a funcionar muito bem. Eu fui apanhada de surpresa quando acordei, não sabia onde é que eu estava, o que é que tinha acontecido. Passada uma semana, vi-as, finalmente, não é? Foi emocionante. E saí do hospital sem elas. E tive quase um mês sem elas em casa a recuperar. Com a minha mãe todos os dias a ir ao hospital para as poder ver, porque eu não podia deslocar-me, não podia mexer, não tinha força nenhuma, por causa da operação de peito aberto. Entretanto, tive 2 meses e picos sem poder fazer esforços quase nenhuns, mas tive apoio domiciliário de uma empresa que contratei e que tinha sempre lá em casa, rotativamente, 3 pessoas que me ajudavam com as miúdas. Portanto, sempre que era para dar biberon, eu sentava-me, elas tinham as miúdas ao colo, eu dava biberon. Para dar banho, eu também estava sempre ali ao pé para poder, pelo menos, tocar-lhes. Digamos que só quando elas tinham 2 meses e meio é que eu comecei a ficar sozinha com elas. Foi uma fase muito difícil, porque eu achei que isto nunca ia passar e não ia conseguir tratar elas, que elas depois não queriam morrer antes de elas se lembrarem de mim. Pronto, uma coisa não interessa agora, já passou. Já passou. E a partir desse momento, eu ganhei forças que achei que nunca ia ganhar. Eu sinto-me na mesma do que era antes, sinto-me igual. E assim, se não fosse, eu repito sempre isto, se não fosse a minha mãe foi o meu braço direito, o meu braço esquerdo, perna direita e perna esquerda, tudo. Porque ela fez tudo o que pôde para poder colmatar a falha da minha ausência nesses primeiros meses de vida. Eu acho que não houve reflexos nenhum nelas, elas são mulheres ótimas. Eram muito pequeninas para terem noção. Para terem essa memória. E a rede de amigos. Lá está a tal questão que a Teresa estava a falar, não é? Da aldeia. Eu acredito mesmo nisso, acho mesmo. Mesmo durante a minha gravidez, eu também acho, mesmo a minha gravidez, que foi uma gravidez diferente, eu era mamãe sozinha, eu tive tanto apoio de toda a gente, não houve ninguém que não me desse apoio, inclusive da parte da igreja e tudo, tive sempre esse apoio, e isso deu-me uma alegria, tive uma gravidez tão feliz, e tão tranquila, que me deu a certeza de que eu tinha tomado a decisão correta. Eu nunca senti, se calhar não devia ter feito isto, porque agora, não, nunca senti isso. Bom. Acho que não é a decisão correta. Elas não têm pai, claro, isso terá consequências, mas que vamos tentar colmatá-las ao longo da vida. Vamos ver como é que corre. Isso está reservado para uma pergunta mais para a frente. Carolina, 3 filhos, no início da tua carreira, não é? Com álbuns, com concertos, com tudo isso. Como é que foi conciliar isso tudo? Também tiveste aqui esta rede tão importante
no fundo, para nos ajudar a criar um filho? Olha, eu vivi tempos de anarquia total e de desordem total, tempos em que eu nunca sabia como é que ia ser o dia a seguir, porque também o meu primeiro filho, o Santiago, tem uma perturbação do espectro do autismo, portanto nós tivemos aqui um tempo para nos debruçarmos sobre ele e para o conhecermos e para sabermos como é que havíamos de lidar com certo tipo de coisas, e portanto eu não podia deixar o Santiago assim em sítios diferentes da nossa casa e tirá-lo da zona de conforto dele, não é bem. Já agora ele foi diagnosticado com que idade? Pai, 19 meses. Sim, muito cedo, sim. Sim. E entretanto, a minha mãe, como eu disse, é muito nova, o meu pai também é muito novo, ainda trabalham muito, não tem aquela coisa dos avós de terem mais tempo disponível porque já estão reformados, não é? Nenhum dos meus pais é reformado, nem a minha avó é reformada, portanto eu não tenho assim pessoas com muita disponibilidade para me ajudar, e então contei muito com a ajuda dos pais do Diogo, tanto que nós mudámos aqui para Alcochete. Eu moro em Alcochete quase há 3 anos, viemos viver para aqui para também estarmos mais próximos dos pais do Diogo e para estarmos mais numa zona mais tranquila, e portanto eu não pude contar assim tanto com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó. Contei muito com a mãe do Diogo, e depois quando tivemos os 3, que já nem nós nos sentíamos bem em deixar os 3 com a mãe do Diogo, era impossível, porque pronto, também tem outra idade e já está cansada e tem a vida dela, e nós nunca quisemos ser um peso na vida de ninguém. Temos uma pessoa que nos ajuda durante a semana e uma pessoa que nos ajuda durante o fim de semana, para podermos, porque eu vou muitas vezes em tour, ou o Diogo vai em tour, ou tenho estúdio, ou tenho isto, ou tenho aquilo. E pronto, e temos 2 pessoas que já são como se fossem da nossa família, que é a Kiki e a Alexandra, que são os nossos braços direitos lá em casa, que os meus filhos adoram de morte e que passam muito tempo connosco. É mesmo como se fossem da nossa família, não faço distinção, ou seja, são pessoas que sabem tudo da minha vida, com quem eu desabafo, que desabafam comigo. Temos uma relação profunda de amizade e de amor. Eu acho que nós temos sempre um tipo de amor muito especial por quem cuida dos nossos filhos. É uma coisa muito devota, não é? Ficamos com uma gratidão enorme. E pronto, é um registro um bocadinho diferente. Também eu saí de casa muito cedo, e apesar de eu ter uma boa relação com os meus pais e dar-nos bem, nunca tive muita coisa de depender deles de alguma forma. Ou seja, e não estou a dizer isto no sentido pejorativo, se calhar devia-me educar a fazer isso, a pedir mais ajuda, mas a mim custa muito ligar à minha mãe a pedir ajuda para alguma coisa, ou ligar ao meu pai para pedir ajuda para alguma coisa, talvez porque também me tiveram muito novos, e então houve muita coisa que não puderam fazer na altura, que estão a começar a fazer agora, de namorarem, com cada um com os seus namorados, e de viajar, e de ir jantar fora, e ter uma vida mais ativa. E então contratei eu a minha ajuda, e tenho a minha ajuda. E pronto, e quando estamos com os avós e assim, é mais por uma questão de lazer e de convívio familiar do que propriamente de ajuda. Já não temos tanto isso. Criaste a tua família alargada, no fundo, não foi? Porque a família não é necessariamente o sangue. Foi um bocadinho, até porque, imagina, eu tinha a minha agenda de concertos, a agenda começou a ficar um bocadinho descontrolada, e eu engravidei do Guilherme. Não foi de todo planeado, apesar de ter sido uma maravilha, mas não foi uma coisa que tivesse nos nossos planos. Eu engravidei sem querer, e de repente engravidei, já tinha 59 concertos marcados enquanto estava grávida, e comecei a ficar um bocadinho apavorada, e então aí tive mesmo de arranjar ajuda, porque a minha médica disse-me, porque eu tinha já feito 2 cesarianas em 2 anos, e disse-me que era uma gravidez arriscada, que eu tinha de ter certo tipo de cuidados e que não podia andar com os meus 2 filhos ao colo, e que não podia... e pronto, eu tinha muito aquela coisa do até desmaiar está a valer. Depois acalma até. Enquanto eu não tiver com uma quebra de tensão, e enquanto eu não tiver assim, enquanto eu não cair para o chão, está ótimo. E então a minha médica disse que eu estava enlouquecida, e então foi aí que nós arranjámos, porque nós tínhamos a Kiki de segunda a sexta, e depois a Kiki ia embora, e eu e o Diogo temos os concertos ao fim de semana, e eu fazia diretas, eu ia tocar a Bragança e vinha. Às vezes chegava às 5 da manhã e às 9 já estava a caminho do Oceanário, para não saber, depois a pessoa entra numa coisa de compensação, não é? De se culpar e de querer compensar. E depois cheguei a uma altura que a minha médica perguntou-me se eu tencionava viver muitos anos, então se eu tencionava viver muitos anos.
tinha que me organizar e foi isso que nós conseguimos. Mas eu queria só dizer uma coisa, que é encontrar alguém para tomar conta dos nossos filhos em quem nós confiamos é muito difícil para quem vir esta conversa, porque eu em 2 meses despedi 20 pessoas. Em 2 meses. Às vezes chegavam, ficavam 30 minutos e eu dizia que já estava bom. Porque eu acho que nós vimos de uma geração que está muito agarrada ao telefone, não é? E mal eu via que era uma pessoa que estava sempre assim com o telefone e que podia não ver alguma coisa dos miúdos, deixava-me numa ansiedade tal que pronto, não fiquem a achar que eu sou louca, por favor. Não, de maneira nenhuma, porque eu acho que todas nós partilhamos um bocadinho esse sentimento quando se trata de confiar os nossos filhos a alguém. Uma coisa é a pessoa estar aqui ao lado, não é? Uma coisa é deixarmos alguém a tomar conta e estamos aqui ao lado, outra coisa é deixar a tomar conta e vou fazer um concerto ao Porto e estou a 3 horas, eu não posso, não dá, né? E então, Carolina, pronto. deixa-me dizer que acho que somos todas um bocadinho loucas e aqui somos todas mães e portanto, e hoje é o nosso dia, portanto eu posso dizer que nós somos muito resistentes e muito resilientes, como já provámos, ou vocês provaram já nesta conversa com tão pouco tempo. Eu gostava de voltar um bocadinho ao assunto da paridade, porque como educadoras, nós mulheres educadoras, acho que sentimos sempre um bocadinho de responsabilidade com um futuro melhor. E, portanto, eu começava com a Rita e perguntava-lhe como é que a sua história, como é que ela gostava que a sua história de ter avançado com uma gravidez sozinha, porque era um desejo que tinha como mulher, como é que ela gostava que servisse, ou como é que tu gostavas que servisse de exemplo para as tuas filhas? Como é que achas que irás contar, ou como é que vais lidar com essa revelação e como é que achas que isso vai servir para o futuro delas? Positivo, claro. Claro, é assim, eu já comecei a lidar com isso, porque a Luísa e a Maria são miúdas que às vezes são crianças adolescentes, porque são muito, muito perguntadoras e, claro, depois têm os colegas da escola e veem pai e mãe, e no nosso caso não veem, e perguntam-me, já me perguntaram várias vezes, se não têm pai, e a minha ideia desde o início sempre foi dizer a verdade à medida daquilo que elas conseguem compreender. Aquilo que eu te vou contando neste momento é a mamãe queria ter 2, eu digo sempre que queria ter 2 crianças, para elas perceberem que eram as 2 queridas, que não foram uma surpresa. Pronto. Disse que a mamãe queria ter 2 filhas, mas que na altura não tinha namorado e que, portanto, pediu ajuda aos médicos para poder ter essas 2 filhas. E que foi ao médico, os médicos ajudaram. Claro que os pormenores técnicos, daqui a uns anos, vou poder explicar de outra maneira. Portanto, elas sabem que não existe pai, existem os médicos que ajudaram, mas também sabem que existem outras famílias, e têm exemplos disso até na escola delas, em que também não há casos em que não há mãe, há casos ou porque a mãe faleceu, ou há pais divorciados em que o pai não aparece, há crianças criadas pelos tios. Portanto, eu dou-lhes sempre exemplos também de outras famílias que não são as tradicionais. E elas, eu acho que encaixam bem isto e acho que não pensam muito no assunto, pelo menos não me perguntam muitas vezes. Perguntaram 2 ou 3 vezes em alturas próximas até encaixarem. Depois de encaixarem, acho que as coisas correm normalmente. O que quero que elas percebam é que, felizmente, como mulheres, nós temos esta hipótese de podermos ser mais sozinhas se quisermos. Com os homens é muito mais difícil. Na altura em que eu tomei esta decisão, em Portugal era ilegal e tornou-se legal, portanto eu fiz os exames que era preciso fazer para saber se estava tudo bem, fiz em Portugal, e a inseminação artificial fiz em Sevilha. Fui 2 vezes, na segunda vez resultou. Mas é engraçado porque eu estava grávida delas e no dia 13 de maio de 2016, mais ou menos 20 dias antes delas nascerem, a procriação medicamente assistida por pessoas singulares foi legalizada. Portanto, elas já nasceram legais. Elas foram concebidas ilegalmente, mas nasceram legais. Já não tinham que ir a tribunal, tinham que ir a tribunal e tinham que inventar histórias. Eu, se tivesse que Sim, não havia pai incógnito, não era? Eu ia levar os papéis da clínica e ia dizer a verdade. Pronto. Era o que eu ia fazer. Chegaram a chamar-me, por uma questão de... No hospital fizeram o registro, viram que não havia pai, chamaram-me, mas quando eu cheguei ao tribunal eles disseram, agora a lei já saiu, já não precisa de fazer nada, pode-se ir embora.
Portanto, eu acho que isto foi um grande avanço aqui em Portugal. Acho que foi dos poucos países europeus em que isto não era possível. E eu fico muito contente por saber que elas um dia, se precisarem ou se quiserem, isto também pode ser uma opção, não é? Também podem fazer isto livremente, cada vez com menos preconceito, porque eu não noto, pelo menos pela frente, não é? Eu não sei o que as pessoas pensam nas minhas costas, mas pela frente eu noto muita naturalidade no dia a dia, em tudo, na escola, em todos os meios. Sempre que alguém me pergunta o pai, e se eu tenho que dizer que não há pai, corre bem. É engraçado que muitas vezes cruzo-me com pessoas que dizem que giro, eu não conheço o pai, mas elas são iguaizinhas à mãe. E eu dá vontade de dizer, olha, que eu não conheço. Mas confesso, cada vez mais tenho curiosidade em ver a cara. Eu nunca vou poder ver a cara. Nunca vou poder ver a cara, mas tenho curiosidade de saber. Porque se elas são parecidas comigo, se calhar ele também é parecido comigo de alguma maneira. A partir de ser espanhol, elas são muito ibéricas. Mexem tudo com os nossos espanhóis. Muito bem, é bom saber que o preconceito é assim que eu tenho está... cuidado com isso. É muito bom saber que o preconceito, não sendo pelo menos pela frente, já não é mau. Carolina, mãe de 3 rapazes. Exatamente. Faça o que quiser. Carolina, mãe de 3 rapazes, como mãe, mulher, sentes uma responsabilidade acrescida? Sinto, claro, principalmente porque, como é que eu hei de explicar? Eu sinto que eu estou a despertar um bocadinho a minha família para algumas questões sociais. Eu acho que só agora é que começamos a ter alguma noção do que é uma posição privilegiada em todos os sentidos e do quanto a nossa realidade está distante da realidade de outras pessoas e que é preciso interceder por essas pessoas e que é preciso ter uma noção e desconstruirmos até os nossos próprios comportamentos. E por isso tem sido um trabalho explicar assim à nossa rede de família que eu quero criar os meus filhos de forma diferente. Eu não digo que levanta-te, deixa de ser mariquinhas, ou os homens não choram, ou faz-te homem, ou então quantas namoradas é que tens? Eu não gosto nada dessas conversas, não há nada dessas conversas em minha casa. Gosto de acreditar que estou a educar os meus filhos para o bem, aprenderem a pedir por favor, aprenderem a pedir desculpa, aprenderem a abraçar, a dar beijinhos. Os meus filhos têm uma questão muito engraçada que eu acho que eles vão perceber por eles, que é os meus filhos cumprimentam toda a gente da idade deles com um beijo na boca. E eu já tentei explicar que não se pode, mas eles ainda não conseguiram entender, então vai beijo na boca a torto e a direito a toda a gente. É uma coisa que eu estou com alguma dificuldade em encontrar regras, mas eu acho que acima de tudo eu sinto a responsabilidade de querer criar pessoas boas e pessoas justas, sabes? Claro que eu acho que enquanto nós mulheres também fomos criadas com certo tipo de códigos que de forma subliminar nos foram limitando ou nos foram quase moldando a sermos uma boa mulher, a termos uma posição sempre um bocadinho ao lado, a nunca sermos centrais, a nunca sermos demasiado autoritárias, acho que os homens sofrem também de muitas outras coisas. Tu queres ir comprar um diário para dares ao teu filho, para ele escrever, e para escrever poemas, e para falar sobre para escrever sobre como é que se sente, ou para fazer desenhos, e só há diários com unicórnios e com princesas, e a dizer o diário da Ana, o diário da Maria, porque parte do princípio que os rapazes não vão querer fazer esse tipo de coisas, não é? Os homens crescem com uma pressão para serem fortes e para serem durões, que eu acho que é uma coisa que tem consequências, tem muitas consequências à frente. E é isso que eu também tento desmistificar, principalmente porque o Diogo cresceu muito com isso, com essa coisa do ser homem e da bola e os homens não choram e os homens não sei o quê, e hoje em dia tem muito essa consciência de que isso fez com que ele não fosse tão verbal e não tivesse tanta facilidade em comunicar aquilo que sente e a falar das emoções e dos sentimentos. É uma coisa que não lhe é natural, e que ele também vê essa necessidade de nós
prepararmos os nossos filhos para isso, a não fazer um bicho de 7 cabeças em falar daquilo que sentem, em dizer, o Benjamin, que é o nosso filho do meio, diz muitas vezes: mãe, estou triste contigo. E nós falamos com ele: ok, estás triste, porquê é que estás triste? E já pensaste que se calhar a mãe disse isso porque não sei o quê, criar um raciocínio e fazê-los dizer ou que estão tristes, ou que estão felizes, ou que estão zangados, e falar sobre isso, e não haver problema nenhum em chorar, e não haver problema nenhum quando te magoas. Se te magoaste e se te está a doer, chora, pelo amor de Deus. E tocaste aí num ponto muito importante, diz. Que é o choro. O choro é muito associado a uma coisa má, não é? Nós não gostamos de chorar em frente aos outros. Não sei quantos está sempre a chorar, não sei. Mas o choro é mesmo uma necessidade fisiológica do corpo de se reequilibrar. E por isso nós temos muito aquela coisa de socorrer quem está a chorar. E às vezes o choro é muito mais terapêutico do que recalcar as emoções. É muito importante deixar as crianças chorar. Claro que não é um choro desesperado, mas deixá-los o corpo reequilibrar as emoções e organizar as emoções. E tocaste aí num ponto muito importante, que eu acho que é muito importante, que é quando educamos, não educamos sozinhos, normalmente, não é? E portanto, se tu estás a tentar educar os teus filhos, num certo sentido, não tens o apoio, a colaboração do pai, torna tudo muito difícil, mas no teu caso conseguiste transmitir a tua mensagem tanto para os filhos como para o pai. Penso que é isso que estavas a dizer. E ele para mim também. E quem diz o pai, diz a avó, a minha sogra. Eu digo sempre, os meus filhos quando vêm de casa da minha sogra parece que cresceram 3 anos. Porque eu sou tão cuidadosa com certas coisas e eu vejo sempre o pior cenário. Eu estou a olhar para ele e já estou a pensar: vai tropeçar naquele pau, vai bater com a cabeça naquela quina daquela mesa, vai não sei o quê, vai não sei o que mais. E a minha sogra não, eu estou numa quinta, estou agora em casa dos meus sogros, e isto é campo até lá à frente, e a minha sogra, os meus filhos, com 4, com 3 e com 2 anos, chegam aqui, sobem o portão e dão milho às galinhas sozinhos. Abrem o galinheiro, põem as galinhas lá para fora, vão buscar o milho, dão às galinhas, pegam nas galinhas ao colo. Eu era incapaz de fazer porque ela os estimula dessa maneira, percebes? E acaba aqui por haver uma data de influências, de coisas diferentes. Voltamos à aldeia. É verdade. Voltamos sempre à aldeia, não é? Estamos sempre na aldeia, nunca saímos da aldeia. Obrigada, Carolina. Teresa, eu sei que tu és uma voz ativa em termos de liberdade, de género, e portanto, eu gostaria de perguntar que valores é que gostarias de passar à tua filha? Coisas que tenhas passado ou que tenhas visto, às vezes não vivemos as coisas, mas sabemos que elas existem, e que gostavas que a tua filha não as sentisse nunca. Olha, é uma coisa que eu tenho muito em atenção e já muito antes da minha filha nascer é uma causa a que eu já me dedicava. O meu grande objetivo é educar a minha filha para ser o mais livre possível, porque a liberdade é um valor primordial e numa sociedade em que nós nos respeitamos todos uns aos outros e onde chega a um lugar de igualdade, e quando eu digo igualdade é de direitos e de oportunidades, as pessoas podem ser mais livres e eu acredito que as pessoas são mais felizes se forem mais livres. Então este é o meu grande objetivo. Ela ainda é muito pequenina, mas eu faço coisas como que eu acho muito importante. Imagina, eu dou-lhe uma bolacha, ela adora bolachas, e digo sempre para ela oferecer à pessoa que estiver ali ao pé. Ela leva isso à letra e neste momento eu sou obrigada a comer sempre meia bolacha quando ela come uma, porque ela dá-me sempre meia bolacha a mim. Mas eu acho que estas coisas são importantes, porque de repente, se tu tens uma coisa, podes partilhar com os outros, olhas para o outro de igual para igual, se o miúdo está a brincar com ela, ou se na escola, por exemplo, ela anda na escola, se há um brinquedo, esta coisa de partilhar os brinquedos, de olhar para todos da mesma forma, de não desconfiar à partida, eu acho que isto é tudo muito importante. O que eu não gostava que ela sentisse era que tinha de corresponder, e acho que é muito difícil, atenção, porque de alguma maneira nós todos sentimos isto de uma forma ou de outra, porque o que a Carolina estava a dizer é muito interessante, as mulheres têm um tipo de pressão, mas os homens também têm. Portanto, há sempre esta ideia, esta expectativa que a sociedade tem de ti como mulher, como homem, mas o que eu gostaria era de reduzir essa expectativa, ou de que essa expectativa não a perturbasse na sua liberdade e nas suas escolhas, que eu acho que é o mais importante. Porque o tempo que nós estamos a fazer uma expectativa sobre o que é que as pessoas deviam ser e como é que as coisas deviam ser, em vez de estarmos a trabalhar para elas serem assim, estamos a gastar muita energia e estamos a julgar os outros. E enquanto estamos a julgar os outros, não estamos a fazer nada, nem por nós, nem por eles.
Portanto, eu acho que a grande lição é nas pequeninas coisas. Eu acho que se pode mesmo agir localmente em tudo, ensiná-la a olhar para os outros de igual para igual, com frontalidade, sem preconceito. Perceba aquela coisa que a Carolina estava a falar, as coisas azuis e umas coisas cor-de-rosa, e está sempre toda a gente muito preocupada com as dinâmicas do azul e do cor-de-rosa, com tanta cor cá no mundo e não tem importância nenhuma. Não queria nunca que ela fosse assoada por isso, que isso tivesse sequer importância para ela, sabem? Acho que não há nada que chegue a nós termos a cabeça limpa e livre para olhar para os outros e para seguirmos os nossos objetivos e vivermos o mundo e aproveitarmos todas as coisas extraordinárias que ele tem para nos dar. E é isso que eu vou fazendo todos os dias, como posso. E acredito mesmo que se toda a gente fizer isso em sua casa, e há situações muito difíceis, atenção, porque enquanto nós estamos aqui a falar, há crianças que estão em campos de refugiados e há crianças que estão na guerra e desculpem estar a trazer isto à conversa, mas nós não podemos esquecer disto tudo, porque de repente não há um padrão de comportamento, o mundo é um sítio muito grande, com uma grande diversidade e onde se passam coisas que não são nada boas, mas se todos nós agirmos localmente, eu acho que conseguimos mesmo fazer essa transformação e conseguimos que os nossos filhos e as nossas filhas sejam mais livres. Eu acho que é o máximo que eu posso desejar. Sim, claro, cada um... E ao mesmo tempo o mínimo. É o máximo, mas ao mesmo tempo o mínimo, porque deve ser o mínimo admitido. É verdade, e é verdade que acontecem coisas muito mais graves no mundo e, portanto, mas eu acho que tens toda a razão, não é? Temos que agir localmente para fazer uma diferença na nossa comunidade e na nossa, lá está, a aldeia. Sofia, passo-te a palavra. É assim, algo que infelizmente ainda existe na sociedade e existe inclusivamente na sociedade portuguesa, é a questão da discriminação das mulheres grávidas, da discriminação das mulheres com filhos, principalmente com filhos pequenos, porque se considera que isso é uma fase de maior exigência e, portanto, menor disponibilidade para dedicar tempo ao trabalho e à carreira e principalmente quando nós estamos aqui, por exemplo, temos a Carolina, que é cantora, temos a Teresa, que é atriz, a Rita obviamente também terá tido as suas dificuldades, mas neste caso são áreas de trabalho, não poderei usar entre aspas a expressão precário, não é? Carolina, começava por ti, nestes anos em que estiveste grávida, em que foste tendo as tuas crianças, foi ainda mais duro conseguires ter o teu espaço no mundo da música? Olha, como é que eu hei de pôr isto? Eu venho de um meio, e a Teresa sabe também de certeza do que é que eu estou a falar, em que a mulher tem de ser sensual para ocupar um lugar na minha indústria. Ou seja, as pessoas têm de gostar de te ver, principalmente os homens. Tens de te vestir de certa maneira, a tua imagem tem de cumprir certos requisitos, porque isso quase que se tornou obrigatório. Tu, para estares em televisão ou para teres uma posição de destaque, tens de ser bonita, tens de ser sensual, tens de ter isto, ou tens de ter assim, pronto. E eu tive 3 gravidezes em 3 anos, o meu corpo sofreu imensas alterações e a minha forma de me vestir, que sempre foi muito estas coisas assim mais largas e tal, começou a ser vista como desleixo. Eu ia fazer os concertos e eu achava que estava gira, estava maquilhada, mas estava de camisola de capucho e de calças, e os promotores ligavam para a minha agência a dizer que parecia que eu tinha vindo fazer o concerto como quem vai passear o cão, que eu não estava em forma, que isto e que aquilo, e eu a fazer concertos de 2 horas, impecavelmente bem ensaiados, sabes, a cantar tudo ao vivo, eu não tenho uma voz gravada no meu concerto, a cantar tudo ao vivo e a dar o corpo e o cabelo e o coração todo, mas havia sempre uma coisa de me fazerem sentir que eu estava aquém da expectativa que se tem sobre uma artista, sobre uma pessoa com o nosso nível de exposição. E demorou muito tempo até eu conseguir filtrar isso e até conseguir celebrar a minha individualidade e não sentir que tinha de me alterar ou não vir para casa a questionar-me no sentido de, se calhar eu podia ter posto um vestido, e depois penso, estou a fazer canções a falar sobre a minha vida,
falar sobre aquilo em que eu acredito e vou-me mascarar para falar sobre mim própria? Porque para a outra pessoa ela não está a ter uma compreensão daquilo que eu sou. Eu acho que isso vai contra tudo aquilo que eu ando a dizer e vai contra tudo aquilo em que eu acredito. E então andei nesse conflito. E depois a questão das gravidezes, que é muitas vezes os eventos, peço desculpa se estou a ferir suscetibilidades com isto, mas os eventos muitas vezes não cumprem as medidas todas de segurança que têm de cumprir. E ninguém quer ser a pessoa, porque a Carolina Deslandes quase começou a parir aqui no meio e a ambulância não passava na estrada não sei do quê e demorou não sei quanto tempo a chegar e não se... Percebes o que eu te estou a dizer? Sim, sim. Então ninguém queria correr esse risco. E depois também vem as pessoas partem do princípio que a escolha de uma mulher de ficar em casa ou de trabalhar a parte de ter uma família é das pessoas e não da mulher. Fazem essa escolha por nós e isso é muito errado. Porque eu acho que uma mulher tem todo o direito de dizer assim, olha, eu quero curtir os meus filhos. Eu quero curtir os meus filhos. Não quero estar aí a trabalhar, quero vê-los crescer, quero acordar e deitar-me com eles, quero viver todas as fases dos meus filhos, como acho que é legítimo uma pessoa dizer, olha, eu para curtir os meus filhos tenho de estar feliz profissionalmente, eu não consigo abdicar disto, porque eu acho que pessoas felizes são pais bons, melhores e mães melhores, ponto final. E no meu caso, eu não me consigo dissociar daquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço é também aquilo que eu sou. Não há aquela coisa do tenho que ir trabalhar. Eu adoro ir trabalhar. Eu sinto que nasço outra vez quando vou trabalhar, portanto estava completamente fora da equação eu deixar de ser artista. Mas as pessoas começaram a tomar essa decisão por mim, então não me chamavam, não me contratavam. Depois quando eu questionava, dizia, porquê que não me chamaram para isto? Eu já vim aqui tocar e correu tão bem, e diziam, porque disseram que tu estavas grávida outra vez e que então não fazia sentido estares a vir tocar e não sei o quê. E mas não fazia sentido porquê? Porque eu sou acompanhada, eu tenho uma médica, eu sei os meus limites, eu não vou estar a fazer um trabalho pior porque estou grávida. Eu não entendo porque é que essa decisão está a ser tomada por mim a partirem de um princípio de que é perigoso quando eu tenho uma médica que me está a dizer que eu posso fazer as coisas, portanto, e foi um caminho um bocadinho difícil, mas eu sinto que e não quero de todo puxar a brasa à minha sardinha, de todo, mas sinto que abri essa porta, graças a Deus, na minha área, das mulheres sentirem que têm esse direito, sabes? Eu tenho o direito de querer ter uma família e não perder oportunidades profissionais com isso, e tenho o direito de fazer eu a minha gestão pessoal e de não me limitarem e não limitarem os meus objetivos por causa disso. E muitas vezes, muitas amigas minhas, e temos muito essa conversa, deixavam ter filhos para mais tarde e já tinham vontade de ter filhos antes, com medo do que é que a indústria ia pensar e com medo de serem menos chamadas e com medo de... E isto é horrível, Vlad, e veres com esta pressão sobre ti é muito complicado, mas pronto, eu fui despedida de muita agência, recusaram-me muitas coisas, marcavam reuniões comigo e quando eu dizia que estava grávida outra vez nunca mais me ligavam. E hoje em dia ligam-me todos. Por isso está tudo bem. Portanto, é isso que tu dizes, no fundo, que fizeste o caminho das pedras, não é? Mas por um lado estás a recolher... Caminho das pedras, calma, porque apesar de tudo, eu tenho 3 filhos saudáveis, tenho uma vida financeiramente fixe, deixa-me bater na madeira, consigo ser independente, ou seja, caminho das pedras eu acho que é outra coisa. Tive só esta questão mais dificultada, porque pronto, é o que eu te digo, eu acho que este ano de Covid foi a primeira vez que eu senti que as pessoas estão verdadeiramente despertas para o outro e verdadeiramente despertas para o longo caminho que há a percorrer a vários níveis, do papel da mulher em sociedade, da discriminação racial, da discriminação por género, da violência, de uma data de coisas, e até aqui há sempre uma primeira pessoa que vai ter que educar os outros dentro do seu setor. Pronto, eu fui só a primeira, estás a perceber? Mas eu sou eu sou a filha mais velha de 6, por isso eu estou habituada a ser a primeira, eu estou habituada a desbravar mais, está tudo bem. Teresa, na tua área também acredito que acabes por te rever em muitas das coisas que a Carolina disse. Sentiste que adiaste a maternidade eventualmente por causa de poder haver menos oportunidades na representação? Sentiste que as coisas mudaram a partir do momento em que foste mãe?
Como não, é que... não senti que tivesse adiado nesse ponto. O que eu sinto, e aí eu concordo completamente com a Carolina, é que há uma espécie de uma ideia pré-concebida de que as coisas têm de ser feitas assim ou assim. E então se tu estás grávida precisas descansar. Ainda por cima eu falo por mim, eu tinha imensa energia. Aliás, eu só descobri que estava grávida com 3 meses. Porque não tive um único enjoo. E estava até nessa altura a gravar uma coisa em que gravava imenso. E trabalhava muitas horas e nem sequer tive essa questão que muitas pessoas têm e que não tem mal nenhum, atenção, isto para dizer que não se pode generalizar, não podes dizer simplesmente estás grávida, estás muito cansada, não te vou chamar. E eu acho muito grave é que se parta do princípio que as mulheres que estão grávidas vão agir assim ou vão agir assado. Nós temos de pensar que é uma pessoa e que a pessoa tem direito a tomar as suas decisões, assim como depois dos bebés nascerem. Eu também me revejo nessa situação, porque eu também continuei a trabalhar. O meu trabalho é muito importante para mim, é o que eu sou, e eu nunca pus sequer a questão de deixar de trabalhar, porque eu consigo educar a minha filha e continuar a trabalhar. Como o Tiago, conseguimos fazer isso faz parte dos nossos projetos. Portanto, o que eu não gostei de sentir foi que se partia do princípio que, se calhar é melhor não falar contigo, tu agora queres estar descansada. Isto não faz sentido nenhum. Porque isso é a minha escolha. E até porque tens uma filha para sustentar. Além disso, além de todas as questões práticas. Mas também é horrível tu pensares que estão a tentar pensar pela tua cabeça. É uma coisa que me deixa doente. Eu lembro, por exemplo, quando estava grávida da Júlia, eu trabalhei até bastante tarde, e no nosso caso ainda há a questão das personagens, de como é que tu geres a questão da barriga e tudo mais. E, por exemplo, o último trabalho que eu fiz, eu falei com o realizador, e eu disse, olha, ele convidou-me para ir 3 meses antes, portanto ainda não se notava assim tanto a barriga, no sentido em que com planos podias disfarçar. Eu disse, olha, quando for para filmar, eventualmente vais notar muito. Portanto, eu só faço se a certa altura tu revelares que a personagem está grávida. Porque eu não quero, acho que é mais interessante, eu encaixava na história em questão, acho que é mais interessante para o papel, é mais interessante para ti, do que estás sempre a salvaguardar, e eu também acho que é interessante para mim, se tu concordares. E ele concordou. Mas isto não acontece sempre. Eu conheço inúmeros casos de atrizes que ficaram altamente limitadas no seu trabalho. E esta questão de tu partir do princípio que a pessoa, porque está grávida, vai deixar de trabalhar e vai deixar de trabalhar ad eterno, é uma coisa gravíssima. E que tem a ver outra vez com uma grande desigualdade. Porque se um homem disser que vai ter um filho, ninguém parte do princípio que ele vai deixar de ir trabalhar. Se um homem estiver num cargo importantíssimo e for ser promovido, ninguém vai partir do princípio que, como ele teve um filho, não o vão promover. Só o facto desta questão se pôr em relação às mulheres diz muito sobre o caminho que ainda temos de fazer. E que eu acho que temos mesmo de fazer. Como facto é darmos passos que fazem com que, ok, é porreiro que nós tenhamos conseguido continuar a trabalhar nesta conversa, mas há muitas pessoas que não conseguiram. Portanto, é calma. E acho que esta questão, acho que nós devemos ter a escolha, como diz a Rita, tu podes escolher ter um filho sem pai, eu acho muito bem, acho que temos de ter todas a opção. Agora, quando se metem questões também dos pais, os pais também têm as suas responsabilidades, tanto que, pela lei portuguesa, os pais podem ficar em casa tanto tempo como as mães, se não mais, acho eu. Penso que é o mesmo tempo, neste acho momento, que é o mas mesmo também não tempo, tenho esse... não é? Sim. Rita, como é que foi na tua área? Também sentes que o trabalho te complementa enquanto pessoa e te ajuda a ser melhor mãe? Sentiste também que as expectativas das pessoas a teu respeito a nível profissional baixaram, por assim dizer, a partir do momento em que engravidaste e foste mãe? Ou sentes que tudo permaneceu na mesma? Eu fui agradavelmente surpreendida com as reações que tive no meu trabalho. Assim, até à tal idade em que eu disse que não pensava em ser mãe, era porque trabalhava bastante, e não era com medo de perder o trabalho, era porque eu simplesmente gostava muito do que fazia e essa é a minha prioridade. Pronto. A partir do momento em que decidi ser mãe, eu comuniquei cá dentro o que é que ia fazer à minha direção e como é que ia fazê-lo. Portanto, não foi uma coisa, engravidei. Não. Eles sabiam que eu estava neste processo. Eu trabalho num grupo editorial muito grande e sempre tive o apoio total deles. Eu, quando ia a Sevilha, desejavam boa sorte, tudo correr bem. Portanto, nunca senti qualquer tipo de discriminação por querer engravidar e por estar grávida. Eu tenho um cargo de direção editorial
e noto que houve alterações depois delas nascerem, claro, assim, eu ficava a trabalhar às vezes até às 7 da tarde ou 8, mas a partir do momento em que nasceram, para mim era importante às 6 horas da tarde, 6 e pouco, e tocá-las à escola. Reorganizei o meu dia, portanto, no fundo todos nós perdemos muito tempo durante o dia no trabalho a fazer coisas que não são produtivas. Reorganizei o meu dia para ser mais produtiva e para conseguir manter as funções que tinha, tendo crianças, coisa que eu não tinha antigamente. E acho que a minha produtividade não se alterou. Não sinto isso, nem sinto que as outras pessoas achem isso de mim. Acho que me encaram como uma pessoa normal, quer dizer, e mesmo aqui dentro a gravidez de outras pessoas é vista da maneira mais natural possível. É vista de forma natural, é premiada. Assim, eu tenho a sorte de, quando elas nascerem, me terem dado mais de 2 ordenados porque elas nasceram, porque eram 2 crianças. Se fosse uma, davam mais um ordenado com um prémio. Portanto, também isto não é o padrão, eu sei, mas é um grupo editorial português grande e que faz isto. Eu acho que, nesse aspecto, mais uma vez, tive uma sorte imensa. Antes de avançar para a última pergunta, eu podia dizer-vos que estas coisas acontecem. A Carolina Deslandes teve que nos abandonar. Coisas de mãe, teve que ir buscar os filhos. Portanto, isto é a realidade e é aqui que estamos a falar dessa realidade que às vezes acontece. Temos que improvisar nas nossas vidas e, portanto, vamos avançar para a última pergunta sem a Carolina. E a última pergunta tem a ver um pouco, já abordámos em várias outras questões esta questão da pandemia, mas gostaria de vos perguntar agora com mais foco. No fundo, o que eu quero perguntar foi mais fácil, ou é mais fácil neste caso, infelizmente a pandemia ainda é o presente, não é o passado, se é mais fácil ser mãe em tempos de pandemia ou mais difícil? É bom porque passamos a estar mais com os nossos filhos ou é difícil porque nunca nos vimos no papel de mãe o tempo inteiro? Muitas de vocês não trabalham, outras pessoas estão em casa a fazer almoços e a receber os meninos todos os dias, coisas que não estavam habituados a fazer. Eu gostava de saber a vossa opinião, a vossa experiência, e começo por ti, Teresa. Bom, eu não sei o que é ser outra coisa senão mãe em tempos de pandemia, porque a minha filha nasceu em janeiro e a pandemia chegou, enfim, ali por volta de março. Portanto, esta é a minha realidade e eu não sei o que é que será outra, se bem que, como eu, no primeiro confinamento não, porque as coisas na nossa área pararam de facto, eu tinha trabalhado ali ainda antes da pandemia chegar, ainda antes, no início de fevereiro. Mas depois, de repente, houve o primeiro confinamento e ficou toda a gente em casa e eu aí, a Júlia era muito pequenina, portanto, fiquei em casa também. O que aconteceu depois foi, a partir do momento em que terminou o primeiro confinamento geral e o trabalho foi retomando, na minha área e para mim também, eu tento gerir as coisas com o máximo de normalidade possível dentro das circunstâncias que não são normais. Ou seja, evidentemente que a Júlia teve com menos pessoas nestes tempos, mas ela foi para a escola quando tinha 8 meses. Eu gosto que ela ande na escola, eu gosto muito do convívio dela, eu percebo o que a Rita diz, eu adoro a forma como ela lida com os outros miúdos, sempre tinha sido uma coisa que eu tinha na cabeça. Eu fui para a escola também muito pequenina. Portanto, a Júlia foi nessa altura, numa escola que tem todos os cuidados e na qual eu confio plenamente, e eu vou gerindo as coisas com o máximo de naturalidade que eu consigo. Não sei como é que será de outra maneira. Eventualmente, se isto não tivesse acontecido, ela estaria com mais pessoas. Eu lembro-me que no dia em que ela fez 1 ano, eu queria muito fazer-lhe uma festa com miúdos, com a família, e não foi possível. Aí não foi mesmo possível, que foi agora, foi em janeiro, quando fechou tudo outra vez, portanto não era possível de todo, não se podia passar conselhos, não se podia juntar pessoas, e tive pena. Aí então inventei uma festa à minha medida, tínhamos balões, tínhamos um bolo, falámos com as pessoas por Zoom e fizemos o possível fizemos a festa possível nessas circunstâncias, e é o que eu tento sempre, é adaptar as coisas à realidade dela ser o menos perturbada possível, até porque na realidade, e isto eu acredito mesmo, quando eu lhe contar deste intervalo de tempo, vai ser uma linha
pequenina numa história que é muito grande. Eu antes de nos despedirmos e de darmos por terminada esta conversa e porque no fundo isto também é muito de mãe para mãe, no sentido em que nós também somos obviamente o fruto daquilo que as nossas mães nos deram, eu só gostava de rapidamente perguntar à Teresa e à Rita que valores as vossas mães vos transmitiram e que são a herança que vocês querem deixar às vossas filhas. Podemos começar pela Rita? Sim, até pode ser. O carinho pelo próximo, o expressar aquilo que sentimos, não guardar para nós. Se sentimos uma coisa por alguém, acho que devemos dizê-lo, seja bom ou seja mau, da forma mais correta possível. O valor o nosso poder de escolha, são coisas que a minha mãe me transmitiu, e o meu pai, claro, e que eu quero que ela também transmitir também a elas. Saber partilhar, saber ser gentil perante os outros, não pensarmos só em nós, pensarmos que vivemos numa comunidade e que os outros são tão importantes quanto nós. Eu quero que elas se tornem seres humanos humanistas, que sejam humanistas no fundo, que se preocupem com o próximo. A minha mãe é mesmo a mãe mais extraordinária que eu conheço. Eu sei que isto pode parecer um clichê, mas eu acho que é mesmo verdade. Alguns dos meus amigos mais próximos têm um problema, ligam à minha mãe, ou se têm ali uma questão. É uma mulher absolutamente extraordinária, com uma generosidade e uma dedicação à maternidade inacreditável. Inacreditável. Portanto, eu acho que a minha filha tem muita sorte. Eu tenho muita sorte de ter a minha mãe e a minha filha tem muita sorte de ter uma avó como a minha mãe. E se eu lhe conseguir passar tudo o que a minha mãe passou e que a minha mãe também lhe está a passar, felizmente, que são todos os princípios de empatia para com o próximo, de respeito total para com o próximo, de respeito contigo própria. A minha mãe sempre teve muito esta coisa mesmo de privilegiar a diferença. Eu lembro-me, por exemplo, coisas muito simples, quando andava na escola, as miúdas queriam ser todas iguais umas às outras, eu também, queria uns ténis porque eram iguais aos da outra, e a minha mãe dizia sempre, mas pensa o que é que tu queres realmente. Tu deves trabalhar e pedir as coisas que tu queres realmente, porque nós somos todos diferentes e isso é que é bonito e isso é que é importante e daqui a uns anos tu vais perceber o que eu estou a dizer. Ela ensinou-me sempre isto da forma mais simples e mais intuitiva, e acho que é por isso que eu cresci tão desperta para esta questão das diferenças e de como era importante lutar pela igualdade e estarmos todos mais próximos uns dos outros e sermos todos na realidade mais livres. Portanto, eu quero passar isso tudo à minha filha, este enorme amor por ti próprio e pelos outros e esta capacidade de olhares para fora, porque eu acho que ultimamente, ainda por cima, inclusivamente com as questões da pandemia, esta coisa das pessoas estarem fechadas, evidentemente nós temos de olhar para nós próprios, mas é importante olhar para os outros, é importante comunicar com os outros, ajudar os outros, pôr-nos lá fora no mundo e fazer coisas pelo mundo, abrirmos, sairmos desta concha. E tenho certeza, foi a minha mãe que me ensinou, e ela é uma mulher absolutamente extraordinária. Eu até estou comovida a estar a falar da minha mãe, honestamente, porque acho que mesmo tudo o que eu passo à Júlia vem tudo da minha mãe da forma mais simples, que faz de facto, e que para quem ser mãe eu acho que ela nasceu para isso, de facto. Portanto, isso é uma coisa inultrapassável. Aquilo sai tudo com uma leveza e com uma... É isso, é extraordinário. Espero passar isso tudo e, sobretudo, espero que ela possa passar isso tudo à Júlia durante muito tempo. Queria agradecer a todas a vossa presença aqui nesta primeira conversa ativa Corpo e Alma, desejar-vos o resto de um feliz Dia da Mãe e esperar por uma próxima oportunidade para estarmos todas juntas a falar sobre este tema. Muito obrigada a todas. Obrigada. 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 Obrigada.